Oi, tudo bem? Como vocês estão? Espero que bem, né? Meu nome é Edicleide da Rocha Silva e eu sou estudante do doutorado em Educação em Alagoas e vou estar aqui falando para vocês um pouco sobre o meu tema aceito nesse grande evento, nesse grande encontro que é o Educom, né? Eu vou estar trazendo o tema do meu trabalho de pesquisa, que é esperançar, o verbo que alimenta a educação popular. Então, primeiro ponto, dizer de onde veio, né? De onde está surgindo essa inquietação e provocação que está sendo feita, né? E segundo, trazer essa construção, né? Que não se finda na proposta desse artigo, mas que continua. Que é um trabalho que parte do que estamos construindo no meu projeto de doutorado, né? No PPGE da UFAL. E que tem sido uma vertente que eu tenho assumido desde a minha graduação, né? Quando eu entrei dentro da filosofia para trabalhar a filosofia da praxis. E a partir dela eu percebi a necessidade de trazer os povos, o campesinato, os saberes populares, nessa construção do reconhecimento do conhecimento que é produzido por nossa gente, né? Tenho como tema de pesquisa no mestrado a questão da mística na luta das mulheres camponesas, né, dentro do processo de construção da educação popular enquanto um caminho para a libertação e autonomia da classe trabalhadora, né, entendendo que o campesinato e as camponesas e camponeses fazem parte desse bojo da construção de classe trabalhadora, ou por que não dizer classes trabalhadoras em suas diversidades, como coloca a própria Conceição Paludo, né, em uma das suas pesquisas sobre educação popular. Então, ora a pesquisa ela é parte da minha militância, ora ela é também minha luta social, ora ela é luta política, construção, né? Porque a gente acredita que não dá para falar de educação popular sem trazer o debate de raça, o debate de gênero e o debate de classe, né, na qual a gente pertence. E falar isso se torna tanto uma questão de militância, tanto uma questão política de construção em seres políticos de sociedade, como é uma questão social, organizativa, como também é uma questão científica e de formação. Por isso que quando eu coloco o esperançar como um verbo que alimenta a educação popular, a gente faz um recorte assim, um pouco histórico, né? E pensa o que vem acontecendo nos últimos tempos, o que tem nos alimentado a continuar, o que nos mantém de pé na luta, o que nos deixa menos vulneráveis, o que nos coloca na vulnerabilidade, né? Então, tudo isso é uma questão que a gente vem colocando dentro do nosso trabalho, né? E dizer que, claro, né, não dá para trabalhar a questão da educação popular sem que a gente traga o nosso grande mestre Paulo Freire, que não criou a educação popular, mas vivenciou a educação popular, que transformou esse conceito de popular nesse sentido do ser, do estar, do fazer parte, do sentir parte, né? Então, são coisas que a gente vai trazendo, né? E vamos nessa construção percebendo que a esperança, ela não só se apresenta como uma utopia, né? E isso Paulo Freire deixa muito claro, deixa muito evidente dentro da sua obra maravilhosa, assim, que entre todas, assim, é a que eu tenho um xodó, assim, a mais, que é esse Pedagogia da Esperança, um reencontro com a pedagogia do oprimido. Eu acredito que em todas as obras, Paulo Freire irá trazer o sentido da esperança viva, né? Ele sempre traz essa palavra dentro das suas obras. Mas nesse livro, ele nos remete a lembrar isso, né? Que a esperança não é uma pura espera, nem tampouco se alcança o que se espera
na pura espera, né? Que vira, assim, uma esperança vã. A gente não quer uma esperança vã. E por isso que a gente trata de que a esperança ela se torna um verbo de resistência, um verbo que carrega em si responsabilidade social, transformação social dentro do contexto histórico, político, econômico, social, cultural que a gente vive, né? E que dialogar com isso é também dialogar com a própria filosofia da praxis, que é colocar a ação dentro de um movimento contínuo de reflexão daquilo que é feito ou daquilo que não é feito, né? E é só teorizado. Porque na praxis não existe uma teoria sem a prática. Não existe uma prática sem estar vinculada a um processo de reflexão e ação. Isso se dá continuamente. E por isso que a esperança, ela se torna esse verbo, né? Um verbo motivador da existência para a busca da transformação. Aí vocês perguntam, mas por que ele está falando em transformação? E por que a educação popular, né? Então, quando a gente fala em educação, é bem comum a gente pensar logo nas paredes, na escola, na instituição em si, né? E essa é só uma das partes, né, onde a educação se apresenta. A gente tem a educação formal, e que bom que ela está aí. E que bom que estamos aqui nesse evento, e que bom que estamos construindo, né, essa proposta, esse encontro, essas tomadas de decisões. Porém, a educação formal, ela não pode ser formada apenas da formabilidade, né? Toda forma. Ela precisa ser tocada daquilo que está à parte, né? Ela precisa ser tocada do contexto da educação que é informal também. Mas especificamente ela precisa ser formada da educação popular. Uma educação que é formada de classe trabalhadora, do povo, para o povo e com o povo. Ou seja, com nós que somos povos indígenas, aldeados ou não aldeados e não aldeadas, povos quilombolas, povos descendentes de homens e mulheres escravizadas nesse país, com uma história e um encargo aí muito pesado, né? De tudo que foi a cultura e é a cultura do embranquecimento do nosso povo, onde nos tira direito, nos toma, nos rouba espaços de poderes. Então, é a esperança também uma disputa de poder contra a hegemonia que esmaga, que oprime, que maltrata, que discrimina e que, por exemplo, tá aí a cara com mais de 33 milhões de pessoas no país passando fome, sem ter o que comer. Então, quando a gente fala em esperança, a gente também fala de tomada de poder nos espaços decididos. E não significa que a gente quer ocupar os poderes e destronar todo mundo. A gente quer transformar. A gente quer ver a generosidade acontecer. A gente quer ver o povo nos espaços. A gente quer ver gente não passando fome. E por isso que falar de esperança hoje é mais do que falar em processos de eleição, a exemplo. É falar nessa necessidade que se faz de uma praxis educativa nos contextos que valorize e reconheça os espaços de transformação, de construção social, de participação política e de gente, né? Fazer a ação, reflexão, fazer essa teoria e praxis acontecer nesse contexto de educação formal, informal e não formal, na construção do espaço de uma educação popular. Obrigada. A contenção verbal é uma virtude indispensável aos que se entregam ao sonho por um mundo melhor. Um mundo em que mulheres e homens se encontrem em um processo de permanente libertação. Paulo Freire.